Só permita-me só me levantar aqui. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, mister. Boa tarde. Quase boa noite. Vou fazer uma pergunta que se repetiu muito ao longo do ciclo, mas agora com a presença do Neymar. Tantas vezes foi perguntado o porquê dele não estar. Então, eu pergunto ao senhor, quando foi que o senhor resolveu, vou levar o Neymar? Já faz algum tempo? Foi durante a semana? Foi de ontem para hoje? Foi hoje de manhã? E se me permite estender um pouquinho, como vê o Neymar se encaixando nesse modelo de jogo que o senhor estabeleceu para a equipe durante um ano em que ele não participou, do qual ele não participou? Obrigado. Seguimos a evaluação, fizemos a evaluação de Neymar todo o ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, que melhorou sua condição física e pensamos que ele é um jogador importante e vai ser un jugador importante en esa Copa del Mundo. Él tiene el mismo papel, la misma obligación que todos los otros 25. Tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar no banco, de entrar. Entonces, él tiene la misma responsabilidad que tienen los otros. Es un jugador experiente y la verdad es que en algunas posiciones, como posición do goleiro, hemos privilegiado un poco más la experiencia a este nivel y por esto también llamamos Everton do Gremio, porque es jugadores experientes que no precisamos testar, no hemos testado, pero sabemos su valor en este tipo de competición porque ellos están acostumbrados en este. Siento mucho que otros no están aquí, como Bento, por ejemplo, como esteve Hugo Sousa, esto siento mucho, me da un poco de, ¿cómo puedo decir?, tristeza eso, pero ellos tendrán como otros jóvenes que no están en esta lista, como Andrei Santos, como João Pedro, son jóvenes y tendrán la oportunidad de estar no proyecto da próxima Copa do Mundo. Lá no fundo, Vinick, por favor. Flávio Vinick, SBT, N Sports, aqui em cima. Boa noite. Tchau. Ancelotti, boa noite, Tchau. Rodrigo, Boa noite. Fábio. Boa noite a todos. Como é um grande assunto dessa convocação, tudo que cercava a presença ou não do Neymar, todo um suspense, eu queria me aprofundar um pouco mais, se me permite, mister. O que foi decisivo? O que te convenceu a chamar o Neymar? A condição física, você se convenceu que ele está bem fisicamente, sempre deixou claro que o futebol, a parte técnica, o talento você já conhecia, o Neymar não precisava ser testado. Ele te convenceu pela parte física, a mobilização e todas essas pessoas lá fora também acabou influenciando, de certa forma, o apelo popular também pela presença do Neymar? Muito obrigado. Bueno, la evaluación de todo el año ha sido solo a parte física. Hemos siempre hablado de eso. Era solo para Neymar, solo un tema físico. Los últimos juegos jugó con continuidad. Puede ser que él tenga posibilidad de mejorar su condición física en este periodo hasta el primer juego de la Copa. Él tiene esa oportunidad, pero pensamos que, aparte de eso, la experiencia, este tipo de competición, el cariño que tiene no grupo, puede crear también un ambiente mejor no grupo y ayudar al equipo a sacarlo mejor. Pedro. Ancelotti, aqui um pouquinho à sua direita, Pedro Ivo, da ESPN, tudo bem? Passado o debate se o Neymar iria ou não para a Copa e ele vai se colocar também no debate se ele vai jogar. Me chama a atenção que na primeira resposta que se dá ao Carlos Gil, você fala que tem que estar preparado para jogar, para não jogar, para estar em campo, para não estar em campo. Você comentou com a gente lá em março que já tinha um time ideal na cabeça, se não tivesse problema. O Neymar, ele está nesse time ideal hoje para você? Eu quero ser claro, limpo e honesto. Ele vai jogar, se merece jogar. Aí temos treino e o gramado do treino vai decidir que vai jogar. Eu tenho uma ideia de que pode ser o equipo titular neste momento, mas depois tenho que ver
como a gente se entrena, como o jogador está preparado, se tem boa condição física e mental para poder ser na equipe titular. Repito, Neymar tem o mesmo papel que têm os outros jogadores, de aportar, porque eu acho que é importante não fixar toda a expectativa sobre um jogador. Eu acho que temos uma responsabilidade comum como equipe e cada um tem que aportar e meter as próprias qualidades só para uma coisa: ajudar a seleção a ganhar a Copa do Mundo. Eu não pido outra coisa, não quero estrelas, não quero solo jogadores disponíveis para ajudar a equipe a ganhar os jogos. Mister, aqui na frente, Monique Danello, TNT Esportes. Vou sair um pouquinho do tema Neymar, porque além da expectativa em cima da convocação dele, acho que tem uma outra surpresa na lista que você já citou, que é a presença do Everton. Talvez na cabeça das pessoas e num raciocínio lógico, você teria uma escala ali de preferência dos nomes que você vinha testando, e se saísse alguém, talvez o Hugo fosse o quarto nessa escala, pelos nomes que você testou. Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais na explicação de por que o Everton e como foi esse racional, olhando, né, para um momento em que o Alisson ainda está voltando de lesão e que acho que tem algumas outras questões envolvidas. Obrigada. Não entendi o final. Ah, sim. Allora, Alisson está volviendo de lesión, pero está entrenando. Es 2 semanas que él entrena normalmente, está bien. Yo creo que va a jugar el próximo juego. También, si él no va a jugar, él tiene tiempo para estar 100% cuando até el primer juego. En ese año hemos testado 3 goleiros, Bento, Hugo Sousa y John. Hemos pensado que para esta competición precisamos más un jugador experiente como puede ser Everton. Professor, Paulo Vinícius Coelho, PVC, UOL, Paramount Plus. Essa é a Copa do Mundo que o Brasil convoca o maior número de jogadores aqui do Brasil desde o título de 2002. E na sua opção, o Neymar é um jogador de 15 partidas aqui no Brasil nesse ano e o João Pedro é um jogador de 15 gols na Premier League. Nesses 24 anos, a gente ouviu muitas vezes que o jogador que atua aqui não tem um nível tão alto para competições internacionais. Por que um jogador de 15 jogos no Brasil supera nessa concorrência um que estava no grupo e que tem 15 gols na Premier League? Bom, sim, eu entendo que se diz que o futebol europeu é diferente, mais intensidade, mas tu tens que considerar muitas coisas, e lo hemos falado também anteriormente. Aqui, o futebol, jogar a futebol aqui é muito complicado, há calendário que aperta muito, viagem, calor, então é difícil comparar. E depois, aí, as características individuais dos jogadores. Obviamente, ficamos tristes por João Pedro, porque por la temporada que ele fez na Europa, provavelmente merecía estar en esa lista, pero infelizmente con toda la conciencia posible, con todo el respeto posible, con toda la competencia posible, hemos escogido otros jugadores. Lo sentimos mucho para João Pedro, como todos os outros. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, à sua esquerda. Ancelotti, em que função, em que posição ou em quais posições que o senhor vê o Neymar no seu time? Como a gente não tem uma base, né, porque ele não jogou com o senhor na seleção brasileira, o senhor vê ele um jogador mais centralizado? Como é que o senhor imagina como deve aproveitar o Neymar? Um atacante mais centralizado. Você? Perfeito. E o senhor já tem uma ideia para o dia 31? Estamos de acordo. Perfeito. Acordo. Perfeito. E para o dia 31, o senhor já tem uma ideia do que deve acontecer? Se ele deve começar no banco? O dia 31, temos o jogo contra Panamá. Eu acho que é um jogo amistoso de despedida do povo brasileiro. Creio que
vou meter mais jogadores possível, não é? É um teste amistoso que nos serve para preparar-nos bem. Ancelotti, boa noite. Boa Rodrigo noite. do canal Vamos. Eu queria sair um pouquinho do tema da lista e falar um pouquinho sobre essas últimas semanas, que foram semanas de muita expectativa do povo brasileiro, quem ia estar, quem não ia estar, se tal jogador ia estar na lista, se não iria. E eu queria saber como que o senhor passou por esse momento, se foi um momento que também te deixou tenso com toda essa comoção, e, obviamente, como que foi aqui, ler a lista e ver, acho que ao vivo ali já, a reação das pessoas. Esta expectativa que mostra um país que tem uma paixão extraordinária para o futebol, primeiro, e segundo, para a seleção. E creio que isto é muito bonito para nós que temos a oportunidade para preparar esta Copa do Mundo e para ter a possibilidade de dar alegria a todo um país, nada mais. Eu não, objetivamente não tenho pressão por isto. A pressão vai chegar quando vamos a ter o primeiro jogo da Copa do Mundo, però, como disse, não foi fácil, foi difícil, porque a competência era muito alta. Hemos evaluado neste ano mais de 70 jogadores e cada um destes 60 tem uma característica para estar aqui. Então, pressão não, difícil sim, pensar muito em tentar de tomar a decisão correta.